Meu nome é Giga e esse é o Agridoce. Oi, gente! Eu sou a Giga. Bem-vindos ao Agridoce. Hoje eu trouxe uma convidada, uma amiga minha, a Gabi, que ela trabalha como RH lá comigo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre relações interpessoais. E ninguém melhor do que, alguém que trabalha diretamente resolvendo esses problemas para falar sobre isso, né? Então, hoje a gente vai falar sobre essas relações entre pessoas. O bonito, o caótico, o difícil, né? E o que pode nascer disso tudo. Então, para começar, Gabi, eu queria que você se apresentasse um pouco e e responder a seguinte pergunta, que é: você acha que o problema de estar em comunidade pode também ser a beleza dela? Então, vamos lá. Primeiro eu vou me apresentar. Então, oi, gente, eu sou a Gabi, trabalho com a Giga lá na empresa, né, com as pessoas e os problemas, né, e eu tenho uma experiência aí de 4 anos já na área, né, não comecei na área de pessoas, comecei como departamento pessoal, mas vi que a parte burocrática não é comigo, e aí fui pro lado dos problemas e das pessoas e das soluções para esses problemas. Então, sim, eu acho que existe beleza. Com certeza, eu acho que em tudo a gente consegue tirar algum tipo de ensinamento. E eu sempre falo, tipo, depois da minha terapia, que a gente vive numa constante resolução de problemas, seja ela positiva ou negativa. Então, eu acho que a gente consegue tirar a beleza coisas assim, que não necessariamente sejam belas, mas que te tragam algum tipo de ensinamento. Seja sei lá, um ensinamento de, eu melhorei como pessoa, ou ajudei alguém nessa situação, consegui lidar de um jeito, eu melhorei nisso. Então, acho que a gente sim tem beleza nas dificuldades que a gente pode ter, principalmente em relação. E como o meu psicólogo diz, Renan, né, meu psicólogo, ele fala assim que a gente vive para estar com outras pessoas, a gente vive para estar em comunidade. Então, a gente não nasceu para ficar sozinho. Então, realmente é um lugar que a gente tem que ter cuidado e não ver as coisas como tudo negativo, porque senão a gente fica louco. E você? Você vê beleza no caos? Olha, eu vejo beleza no caos, mas às vezes dá aquela vontade de correr para as colinas e se esconder. Colinas famosas e se esconder, porque assim, cara, e parece que tem gente que piora um pouquinho essas convivências, né? E assim, eu vejo que, tipo, você, como RH, deve ter que tentar entender, tipo, muitas formas diferentes das pessoas, né? Porque senão, se você também vê só como a sua forma de agir, né, não dá certo. Então, assim, tem que ter esse entendimento do lado das pessoas, né? E como que, tipo, no trabalho e principalmente na vida, como que é lidar com os diferentes sem tentar mudar as pessoas? Tipo assim, sem tentar fazer com que elas mudem pra ser do jeito que você acha que vai ser melhor, que a pessoa, sabe? Tipo assim. Sim. Cara, é uma coisa muito louca, porque na minha área eu tenho que lidar com o problema que as pessoas trazem pra mim e lidar com como eu vou me sentir referente a isso, né? Então, tipo, é muito complicado você parar pra pensar que, tipo, a pessoa tem um problema, às vezes aquele problema pra mim ele pode ser pequeno e às vezes é mais fácil de lidar porque eu vou estar com um olhar um pouco diferente, mas também pode ser que talvez o problema que a pessoa me traga pode me pegar um pouco e eu fique tipo, putz, eu tenho que ajudar a resolver esse BO. E tipo, eu preciso ser a pessoa que é mais estável possível na visão que as pessoas têm. E que é uma coisa que é complicada, porque eu também sou uma pessoa, e eu também tenho sentimentos, eu tenho emoções, eu tenho como eu me sinto referente às coisas. Então eu tenho que lidar com o sentimento de X, ainda tenho que lidar com o meu sentimento e talvez com mais uma pessoa que esteja envolvida. Então é um mix, tipo, complicado, não é fácil. Principalmente as pessoas sempre esquecem que RH também é pessoa, que é humana, e isso eu não julgo das pessoas em si, porque é o que as empresas pregam, né? Eu já passei por lugares em que o RH não podia almoçar com outras pessoas que não fosse da própria área. Tinha que ser, tipo, RH com RH, porque tinha informação de salário, porque tinha informação disso. Então eu não podia, tipo, ter uma relação de amizade com as pessoas, porque eu tinha informações mais sigilosas. E aí entra a questão de confiança.
Que eles não confiavam em pessoas que eles contratavam pro RH. Então não fazia muito sentido na minha cabeça. Eu sei que pode ser que alguém não seja profissional o suficiente pra manter isso em sigilo, mas as outras pessoas que vêm depois não têm culpa do que aconteceu antes, né? Então entra muito nessa questão de entender o que a pessoa sente, porque tem pessoas de perfis totalmente diferentes. Tem uma pessoa mais quieta, tem uma pessoa que fala mais, tem uma pessoa que é mais agressivo, passivo, ou pessoa que é extremamente passiva, ou a pessoa que às vezes é mais assertiva. A gente lida com perfis totalmente diferentes, né? Até porque todo mundo tem uma criação diferente, todo mundo tem vivências e traumas diferentes um do outro. E eu acho que muitas das vezes falta empatia, né? Para as pessoas olharem às vezes para outra com um olhar mais de empatia. Eu sou uma pessoa que eu tenho um problema que às vezes me consome, que alguma coisa que eu faça fora da linha que eu possa chatear alguém, acaba comigo. Eu sou o pior ser humano do mundo. Eu já começo a chorar, mas não na frente da pessoa, obviamente, né? Isso aí é no meu sigilo, né? Até comentei com você mais cedo que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade. Eu gosto de ajudar pessoas, eu estou na área de ajudar pessoas, mas eu tenho dificuldade de pedir ajuda para as pessoas, né? Então, tipo assim, posso estar mal, eu vou estar ali no meu mundo, posso estar chorando sozinha, eu vou no banheiro pra ninguém ver, mas eu não vou me colocar, às vezes, nessa situação para as pessoas. Não é pela questão de fragilidade, mas é pela questão de eu consigo lidar com isso sozinha. Eu acho isso um problema gigantesco. Eu odeio ser assim e vou estar tratando isso na minha terapia. Já é o tópico da minha próxima terapia, inclusive. Tô aqui, ó. Ai, meu Deus, né? Mas isso é muito maluco, assim, porque eu me importo demais como as pessoas se sentem. Principalmente se foi com uma atitude que eu tive. Então, se eu chateei alguém, às vezes a pessoa já seguiu com aquilo e eu tô ali, ó. Fui junto com a pessoa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Porque, que nem eu falei, a gente tem momentos de errar também. As pessoas erram, as pessoas têm esse direito, né? A gente só tem que ver qual que é o comportamento após o erro. Sim. Se a pessoa persiste no erro, ou se ela finge, não fiz de errado, segue o caminho. Aí eu vejo como um problema, né? Então, como eu te falei, tem o DISC, que é o perfil comportamental que a gente consegue tirar mais ou menos como as pessoas funcionam e vai aprofundando muito mais. Ele tem muitas camadas, mas a mais simples é que a gente tem o executor, que é o dominante, ele que é a pessoa que executa, que vai lá, faz. Não tem tempo ruim, tem que pular da bananeira. A pessoa tá pulando da bananeira. Você mal fechou a boca, a pessoa já tá lá. Tem a pessoa que é influente, né, que ela vai comunicar, ela tem que conviver com pessoas, ela tem que estar falando, ela tem que estar persuadindo, ela tem que estar fazendo alguma coisa para que ela consiga se sentir bem naquele ambiente. Tem as pessoas que são mais do comportamento ali, do como o ambiente implica nelas. Então, sei lá, se eu e a Giga brigarmos, essa pessoa, ela vai ficar mal junto porque importa para ela como o ambiente tá. Se eu e a Giga estamos felizes juntas, essa pessoa também vai estar feliz. Então, tudo que implica no ambiente que ela tá, vai implicar nela muito firme. E às vezes ela pode até baixar a produção dela se ela estiver num ambiente que ela não tá contente. Tem gente que lida bem com isso, vai, tipo, não é problema meu, vou seguir aqui e vambora. Tem gente que já, né, já não consigo, fica coada. E tem as pessoas que são muito analíticas, então, tipo, elas vão olhar coisas que às vezes ninguém olharia. Um erro de uma letra, ou aqui, vamos planejar aqui assado, quando às vezes elas já estão com um bloco de notas anotado, com mapa mental feito. Você fica tipo, como você fez isso? Que momento você fez isso? Então, é um negócio que é maluco, assim. Você mais ninguém sabe também como é que é lidar com pessoas, porque acaba recorrendo a isso. Não é fácil, é um Sim. desafio constante, todos os dias é uma coisa diferente. A gente tem dias que tá todo mundo muito feliz, não tem nenhum problema, e só risadas, e tem dias que a gente às vezes tá risadas, tem problema, risadas de novo, e tem dias que às vezes tá mais borocochô. É uma variação gigantesca, né, de situações que a gente passa. E no dia a dia você acha que, tipo, pessoas muito diferentes, elas podem coexistir sem ter essa, tipo, você precisa mudar, sim? Acredito que pode, acho que existe a questão do respeito, né? Eu acho que o respeito, ele entra muito nessa situação, porque e também, assim, você tem inteligência emocional, e também inteligência de você entender que ninguém é igual, né? Você teve uma criação, eu tive uma, fulano teve outra, e tá tudo bem, esse não é o caso, mas você entender
que às vezes a pessoa faz tal coisa, não é às vezes por maldade ou coisa do tipo, é porque ela tá acostumada com esse tipo, isso é a realidade dela, isso é a verdade dela, porque é o que ela cresceu convivendo com. E aí é a situação de, tipo, óbvio, se não for uma coisa que implique, que vai falar assim, nossa, isso aqui é impossível de viver junto, e às vezes a pessoa precisa mudar, uma coisa que dá pra você viver bem, né? Tipo, depende do comportamento de cada qual. Então, eu acho que sim, uma pessoa que é mais quieta, ela pode conviver com uma pessoa que é mais comunicadora. Eu já tive essa vivência, tipo, tem uma amiga minha, a Fernanda, e ela, tipo assim, ela é totalmente uma analítica, e analíticos já são mais na deles, assim, eles não são muito de falar, eles são mais no meu cantinho. E eu não preciso nem falar como é que eu sou. Você convive comigo que não sabe como é que eu sou. Eu falo até pelos cotovelos. E a gente convivia muito bem. Tipo assim, a gente era literalmente opostos em relação a extrovertida e introvertida, mas a gente convivia muito bem. Né? É a questão da maturidade de você entender que, tipo assim, eu sabia que se eu fosse, sei lá, pra rolê X, talvez isso não seria um lugar legal pra Fê. Então a gente ia pra um lugar que pra ambas era legal. Então é realmente esse tato de você saber que ninguém vai ser igual a você, que tá tudo bem a pessoa ser diferente e que a gente pode conviver com isso sim. Óbvio que entra a questão também que a gente fala de crença, que a gente fala de como a pessoa enxerga o mundo também, né? Se for muito distante, aí não vai funcionar porque mundos muito diferentes. Aí eles às vezes colidem, mas com respeito funciona. E pra você acha que funciona? Eu acho que funciona, mas eu acho que tem que se encontrar no meio do caminho ali, né? Tipo, você tem que ceder um pouco, a outra pessoa tem que ceder um pouco, pra vocês, tipo, se encontrarem naquele meiozinho, assim. Acho que é assim Que fica, né? que são os relacionamentos. Que momento da física, sabe? Que não sei nada de física. Vai assim, ó, esbarramos aqui. É. É esse momento ideal. Exato. Né? Tipo, ali que não fica nem bom pra um, nem bom pra outro, nem ruim pra cada um. E assim, é realmente essa questão de. Tem algumas vezes que não dá, que normalmente são questões de quando entra crença, né? Tipo aquele. Tem. Ai, só lembro em inglês, mas é tipo core values, que são tipo as Os coisas. valores. Os seus valores do coração e tal. Então, tipo, aí é realmente complicado, né? Porque é uma coisa que não tem nem como você, tipo, deixar de ser, né? Então. É o que você acredita muitas das vezes, né? Então. Sim. É impossível você largar a mão disso. E então eu acho que, tipo, isso diz muito a respeito dessa coisa de, tipo, assim, você não se anular e, tipo, encontrar um meio termo pra ambos os lados se acolherem e se respeitarem. Sim, né? Com certeza. Que é onde entra a questão da empatia, né? E respeito também. Eu acho que é empatia Sim. e respeito. De você entender. E digo isso não só pro outro, mas consigo mesmo também, que é importante. Às vezes a gente esquece do respeito que a gente precisa ter com a gente primeiro. Entra, tipo assim, que nem, por exemplo, aquela coisa assim, você tem que amar a si mesmo e depois você amar o próximo. E é uma coisa que é tão real. Sim. Porque assim, se eu não me amo, como que eu vou cobrar que a Giga me ame desse jeito? Ou como que eu me amo, que eu vou falar, tipo assim, não me amo, me desrespeito, mas eu falo assim, Giga, eu te amo. E aí eu vou lá, mas assim, às vezes a Giga precisa talvez de uma trava, mas assim, por eu amar a Giga, eu vou fazer do jeito que ela quer. Bença, é isso, ela falou, tá falado. E eu, às vezes pode entrar na questão de desrespeito. Sim. A gente fala que ninguém é perfeito, a gente tem a questão de mudança e a gente mudar é interessante, principalmente quando a gente fala, opa, realmente, esse negócio eu tô errando. Mas não também a nível de se desrespeitar e às vezes falar assim, não, mas isso é minha essência, às vezes, né? Não que seja algo negativo, às vezes a pessoa só não é a realidade dela e ela quer que mude, porque pra ela aquilo não existe, mas não significa que pra você não existe, que pro mundo isso não tem. Acabou. Sim. E quando a gente entra em conflito, você acha que eles necessariamente são ruins, assim? Tipo, falando do conflito mesmo, sabe? O que você acha, tipo? Conflito, ele tem ensinamento, no meu ponto de vista. Ele ensina muita coisa, né? Às vezes a gente precisa entrar em conflito pra gente poder entender o que tá acontecendo ali de fato. Às vezes, sem ele, a gente não consegue, talvez, ter um cuidado a mais, porque vai passando, vai deixando de lado, às vezes ele vem, tipo, pode dar um boom, tipo, acorda, né? Sim. Não é assim que funciona. Só que daí é conversa, só que daí é você entender, tipo, junto, principalmente pensando que a gente tá falando de uma relação interpessoal, é
dupla, ou mais, né, também, mas vamos pensar em dupla. Eu preciso escutar a Giga precisa me escutar. A gente vai olhar para esse problema juntas, porque a ideia do conflito não é que separe as pessoas, é que a gente resolva juntas, né? Sim. E não que cada uma fique lutando, porque senão fica um cabo de guerra, porque daí, eu quero estar certa, a pessoa quer estar certa, e não tem, acho que alguém está certo. Porque se no final das contas alguém tá certo dentro de uma relação, os dois perderam. Porque eu acho que o foco é vocês resolverem juntos. É a gente não olhar quem tá certo ou errado, mas vamos resolver o problema. Aonde tá o problema aqui? O que tem de ruim? O que a gente pode fazer em relação a ele? Não é eu contra você ou você contra mim. É a gente contra o problema. Né? Então, quando a gente para pra olhar, eu quero disputar que eu tô mais certa que você, a gente já perdeu. Pensando em relação, eu posso ganhar como pessoa individual, mas a gente como uma dupla, eu perdi, porque eu não tô olhando pra você, eu não tô tendo cuidado com você. E quando a gente tá numa relação interpessoal, a gente precisa ter cuidado com as pessoas, né? Então, essa questão de você parar pra pensar, que nem, pessoa X eu vou falar de um jeito, pessoa assada eu vou falar de outro. Eu acho muito engraçado, tipo assim, você tem que receber feedback, mas eu penso assim, tipo, tá, mas eu quando vou fazer feedback com alguém, eu tenho um momento, eu tenho um tom de voz mais neutro, porque eu já sei que o que eu vou falar pra você, às vezes não é o que você quer escutar. Sim. Primeira coisa que eu penso, tipo, feedback é um desafio. Eu fico tipo, meu Deus, será que a pessoa vai me odiar? Será que talvez eu vou usar a palavra certa? Será que talvez a pessoa me interprete de um jeito diferente? Eu sempre, tipo, tomo cuidado, eu até escutava isso, que eu falo, tipo, às vezes a mesma coisa, tipo, de formas diferentes, mas é porque justamente com medo da pessoa talvez não ter entendido. E às vezes é uma forma de eu me autoafirmar novamente no que eu quero te dizer pra que você não entenda uma coisa diferente. Acho que inconscientemente eu faço isso pra, tipo, talvez circular o problema, se ele existir ali, eu falo assim, tá coberto, Não deixar mal entendido. Exatamente. Eu tenho pavor de mal entendido e é por isso que eu odeio mandar mensagem escrita. Sou contra a resolver essas coisas, porque às vezes a gente, tipo assim, às vezes eu mandei num tom na minha cabeça, tipo, lero, lero, lero lá. Aí a pessoa leu, lero, lero, lero lá. Aí pronto. Aí a gente achou um problema, porque a pessoa leu de um jeito, ela vai me responder desse jeito. E aí, tipo, a gente cria talvez um cenário que ele nem deveria existir. Mas é por conta da questão da interpretação. Aí o que a gente faz? Manda um áudio. Fulano, era tal coisa, tal coisa, tal coisa. A pessoa vai ver minha entonação de voz, ela vai entender que eu não tô falando de uma forma sarcástica, ou que eu tô brigando com ela, ou que eu tô sendo babaca, não sei. É uma forma que já diminui um problema, por exemplo, né? Porque a interpretação de um texto, de um livro, de alguma coisa, ela é muito individual. Sim. E não significa que do jeito que eu li, era do jeito que a pessoa queria que eu interpretasse. Então, nossa, às vezes isso cria uma confusão. Mas a dificuldade que é, às vezes, resolver problemas falando. Nossa, resolver por mensagem é tão mais fácil. Amiga, eu odeio. Eu odeio. Eu não funciono por mensagem, gente. Nossa, é que eu ainda tô trabalhando muito essa coisa de posicionamento, né? Então, essa coisa de resolução de conflito é algo que eu fujo muito. Às vezes eu prefiro só, tipo, gente, que não é comigo, Sem problema. E aí vem a mensagem como, tipo assim, pelo menos eu posso fazer assim com o celular, depois, Sumiu. Cadê o problema? Vejo depois. Eu sou ansiosa, eu tô assim, ó. Será que me respondeu? Deixa eu ver aqui. Eu sou assim, eu não sirvo nem pra isso. Me gera ansiedade. Não tá de ligar. Vamos fazer meu chá. Nossa, eu postergo. Assim, agora que eu tô conseguindo me posicionar, tipo, mesmo assim, né? Tipo, porque senão, meu Jesus, eu fico assim, não lida. Aí eu coloco lá, mensagem não lida. Ficou com Deus. Outra hora eu respondo. Um dia, quem sabe? Uma hora. Eu juro pra você que pra mim me dá ansiedade isso. Eu fico ansiosa. Eu odeio não resolver alguma coisa. Tipo assim. Nossa senhora. Acho que a ansiedade que te dá de resolver é a que me dá de não resolver. Então, tipo assim, que nem eu falei, cheguei em casa ontem, eu, tipo assim, já mandando mensagem. Amiga, eu juro que eu fiquei já assim, eu falei, meu Deus, eu preciso mandar essa mensagem, porque eu falei assim, desculpa, não era a intenção, sabe? Justamente pra cuidar pra que, tipo, olha, realmente, se eu te chateei, me desculpa, não era a minha intenção. Errei, fui moleca, fui Neymar. O que você diria, tipo assim, por que será que eu tenho essa dificuldade de reagir? Diz aí o que você acha que pode ser a me
a me posicionar não, porque estamos mudando, mas assim, a passar por conflitos interpessoais, porque o meu problema é problemas interpessoais. Eu resolvo os outros problemas. Eu tenho que resolver que a casa tá caindo, eu resolvo que a casa tá caindo, literalmente. Oh, meu Deus. Mas, assim, eu tenho que resolver conflitos interpessoais, meu Jesus. Eu enrolo até não poder mais. Eu acho que entra na questão que você me falou de buscar aprovação, sabe? Eu acho que entra nisso, porque querendo ou não, quando você entra em conflito, você tá se... Desagradando. Exatamente. E aí, o que você não quer? Desagradar. Então, por que não fugir de uma coisa que eu sei que vai talvez me dar, entendeu? Então, tipo assim, é muito complicado. Você pode comprar uma briga que você não precisava ter, justamente porque você está conversando sobre aquele problema. Então, o agradar, ele às vezes te dá uma... Mas e se a pessoa me odiar? Desgraça, né? E se a pessoa me... E se... E eu já tô aqui, ó, foda-se. Quero que resolva. Eu errei, vamos lá, eu errei também, pisei na bola, me desculpe. Eu sempre, tipo assim, eu sou a pessoa que eu não durmo se eu não resolver, sabe? Tipo assim, eu preciso falar, às vezes eu acho que eu sou muito empática, tipo assim, no sentido mais com o outro do que até comigo mesma. Que eu fico, tipo assim, cara, eu machuquei essa pessoa, eu preciso resolver, eu preciso falar pra ela. Tipo, eu sempre falo, cara, se você não quiser mais ser meu amigo, se você não quiser se relacionar mais comigo, eu vou entender. Porque eu sei que eu fiz com você não era, eu não gostaria que você fizesse comigo. Eu troco o papel. Eu paro pra pensar, tá, e se o fulano tivesse feito isso comigo, como eu me sentiria? Eu faço isso, tipo, de uma forma muito rápida. Tipo assim, a mesma coisa que você faz pra conseguir, tipo, achar uma resolução pra um problema, tipo assim, tá aqui, que você tá falando no podcast, viu como eu acompanho aqui, né? E aí você fala, tipo assim, mais fácil. Pra mim, é no sentido de pessoas. Então, tipo assim, eu não tenho problema de olhar e falar assim, cara, eu errei aqui, vou pedir desculpa por conta disso. Só que também eu entro muito numa questão de orgulho quando eu não acho que eu estou errada. Só que assim, eu analiso antes, eu penso muito. E eu não sou a pessoa que vou ficar, tipo assim, não, eu sou perfeita. Pelo contrário, é mais fácil eu colocar em mim o problema do que no outro. Então, tipo, eu falei, realmente, eu não ia gostar se fosse o contrário. Eu vou lá, valido, mando uma mensagem, dou um sinal de fumaça e falo, olha, eu errei, me perdoa, não era minha intenção, mas assim, é a questão também mas eu também sei me posicionar quando eu vejo assim, não, mas isso aqui eu não gostei, eu não faria com você, Sim. sabe? Daí, você tem que pensar, você faria isso com a pessoa? Eu sempre reflito muito sobre isso, eu faria isso com a pessoa? Se a resposta for não, então talvez eu não esteja tão errado. Obviamente, vocês têm que cuidar pra onde vocês vão usar isso aí, hein? Porque às vezes a gente se põe num papel de vítima e a gente não precisa estar nele. Tá tudo bem a gente errar. A gente tá vivendo pela primeira vez, assim como nossos pais, assim como nossos amigos, ninguém é perfeito. Mas eu sempre falo que o que a gente precisa ver é o que você faz depois que você tem um problema, né? Sim. Eu peço desculpa, eu falo que eu tô certo, eu sou o bambambam, eu sempre que tenho que sair ganhando, ou eu tenho, tipo, a capacidade de racionalizar e pensar, realmente, eu posso ter errado, eu falhei, eu sou ser humano, me desculpa. Então, você reconhecer o seu erro, ele é muito importante, e você não repetir ele também é. Sim. Obviamente, dependendo da situação, às vezes é esporádico, às vezes é uma situação que você talvez fez irracionalmente e realmente você não fez pra machucar, né? Mas tem situações que às vezes a gente faz pra doer. Eu sou uma pessoa que sou muito longe de vingança. Eu fico, que pica de tempo. Ai, meu Deus, que gasto de energia desnecessária, sabe? Tipo, mas é que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Deixa a pessoa viver. O universo vai dar o karma dela. Eu acredito sabe? muito nisso também. Eu Acho fico que nessa. as coisas sempre, tipo, voltam. Volta. Ou se volta. Voltam. E às vezes volta mais pesado do que seria que você planejasse fazer algo. Tipo, às vezes você planeja um negócio assim, tipo, um leiro-leiro. Quando você vai ter um leiro lá. Entendeu? É isso, então. Amiga, você teve alguma situação que, tipo, parecia que ia ser o fim de uma relação, mas foi, tipo, o início de uma troca ainda maior? Nossa, deixa eu pensar na minha vida aqui. Eu já tive muitas discussões, muitas coisas, assim, que, tipo, foram complicadas, assim. Mas, nossa, deixa eu pensar. Na minha vida, você teve? Eu tive. Eu acho que, tipo assim, eu posso pensar num bem recente, que foi Até Hoje Eu Vi.
Verdade. Porque eu tive essa. Eu não sei, eu nem sei o que aconteceu direito, não lembro mais. Acho que foi muita questão de momento, É, sabe? Tipo, foi talvez um mal entendido, de fato. Ai, Acho que talvez um momento frágil e aí acabou se tornando uma proporção muito grande, sabe? sim, Eu vejo muito dessa forma, assim, porque foi muito rápido, tipo, foi muito, sim. tipo, que eu fiquei assim, que é E daí, tipo, eu abri a porta, assim, pra resolver, que também não foi, né, porque foi meio que passou e acalmou e resolveu. E atualmente a gente convive muito bem e tal. Acho que de certa forma eu vejo que parece que melhorou até a relação. Sim, Eu acho que veio de uma forma muito, tipo, veio negativo no momento, mas ela se transformou em uma coisa positiva, né? Eu vejo, e tipo, é muito doido porque eu vi tanto o seu lado quanto o dele, assim, como que vocês iam pra uma coisa, tipo, de forma diferente. sim. Tipo, totalmente diferente, tipo, e ele, assim, é que eu já vi também, eu acho é um divo, porque ele é muito nem aí pra de uma forma assim que é questão assim, problema é tarefa da pessoa resolver tal coisa, Sim. né? E ele pensa muito nesse sentido, assim. Só que também é uma forma. Jovi é nosso amigo. É nosso amigo gay. Adoro falar isso, nosso amigo gay. A gente foi assistir Hannah Montana hoje, inclusive. Mas ele tem uma coisa assim que ele, tipo, ele é muito independente, cara. Tipo, se ele tiver que fazer tal coisa, tá tudo bem. Ele não é de ficar mandando mensagem o tempo todo. Ele não é a pessoa, tipo assim, ele sempre fala que a recorrência dele na relação é muito melhor quando ele tá, tipo, convivendo no dia a dia. Porque se for pra esperar mandar uma mensagem e ele chamar, a amiga dele sempre fala assim, não me chama pra fazer nada. Amiga, não chama ninguém. Né? Então, tipo, então ele vê de uma forma diferente. Tipo, ele não, vamos supor, tá a Giga que, tipo assim, busca às vezes de uma forma indireta a aprovação, né, tipo, das pessoas, e o Jovi que não tá nem aí. Tipo, são duas formas totalmente diferentes de lidar com o problema. E eles passaram por uma situação juntos, e no final teve uma solução que não pesou pra nenhum dos dois lados. E deu super certo, tá fluindo muito bem. E eu fiquei muito feliz porque realmente eu achei que iria chegar esse momento de tá tudo bem de novo. Porque a gente começou muito bem. Sim. A gente só deu um down, mas a gente voltou e, tipo, foi muito, tipo, tranquilo. Nada assim. aconteceu, como se não tivesse acontecido, mas alguma coisa aconteceu, mas, tipo assim, não ficou ressentimento. Exatamente. Ele, tipo assim, ele é uma pessoa exatamente disso. De, tipo assim, acontece e tal. Tipo, eu tive uma situação com ele recente. Que foi literalmente, tipo assim, tipo, a forma como ele falou, eu interpretei de uma forma equivocada, eu entendi como se fosse um ataque. Eu tenho um problema muito grande com um ataque que eu reajo com reatividade. Então, tipo assim, se você vem me falar, eu entendo que você tá me agredindo, eu vou ficar aqui no teu pé, vou falar, não ligo, eu sou até, me passo, assim, eu fico muito agressiva, isso eu não gosto em mim, já falei com meu psicólogo, e a gente já sabe onde isso vem, e aí eu fico tipo, eu odeio isso. Mas é algo que depois eu me senti mal, tipo, a gente se entendeu, eu pedi desculpa, ele pediu desculpa, depois eu mandei mais uma vez mensagem pra ele pedindo desculpa de novo, e depois eu chorei. Porque eu me senti a pior pessoa do mundo. Porque eu realmente me preocupo muito, eu odeio, como eu falei, eu odeio chatear as pessoas, eu odeio pensar que eu magoei alguém. De certa forma, né? E o que eu falei, talvez, tipo, o jeito que ele captou, realmente foi de uma forma muito pesada. E eu me senti muito mal por isso. E aí eu cheguei em casa e eu falei, eu sou a pior pessoa do mundo, eu não quero mais existir, eu falei, eu não quero mais, eu não quero. Se fosse ele me chateando, eu ia dar muito melhor do que eu chateando ele. Porque eu fiquei muito mal. E aí, tipo, isso é uma coisa que eu vou até levar pra terapia. Porque, tipo assim, você ficar mal, tipo, é uma coisa super ok, assim, mas eu, tipo, tô até agora me martirizando por causa disso. Sim. E isso não é bom. Porque, tipo assim, a gente já se resolveu, ele já me desculpou, ele já colocou, tipo, por que aquilo foi tão ruim pra ele, eu já entendi. Tá tudo bem. Só que entre eu e ele, mas entre eu e eu, tá tudo horrível. E eu não sei, uma situação, tipo, qual era a pergunta mesmo? Se tem alguma situação que, tipo, que você passou numa relação e aí depois, tipo, melhorou a relação. Você teve alguma coisa assim? Meu pai. Fiquei 5 anos sem falar com meu pai. Dos meus 14 aos meus 19. Então, tipo assim, meu pai, uma vez, assim, de uma forma um pouco imatura, ele me chamou de interesseira, porque
eu moro em Curitiba e meu pai é de Belém do Pará, eu sou de lá. E daí, tipo assim, eu tinha acho que 14 anos, então eu não trabalhava ainda, porque geralmente meu aprendiz é com 15 anos. E aí era só minha mãe que me sustentava, e tipo, minha mãe pagava aluguel, casa, e é um gasto grande, né, pra uma pessoa sozinha, com um filho. E aí eu fui pedir um tênis pra ele poder ir pra escola. Só que eu sou uma pessoa que eu não tenho, assim como o Jovem, eu não tenho tanta, tipo, ficar mantendo conversa por mensagem. Eu sou péssima, porque eu sou uma pessoa muito do físico, muito de tempo de qualidade junto. Então, a minha vontade de tomar uma cerveja com meu pai, por exemplo, não de ficar, tipo, porque toda vez que eu tô em ligação com meu pai e a gente desliga, eu choro. Porque eu queria estar perto dele, podendo fazer alguma coisa com ele. Então, tipo, em vez de me fazer bem, no final das contas, acaba me fazendo mal. Então, eu acabo não frequente com isso. Então eu faço isso desde muito nova, não é tipo uma coisa recente. E aí o meu pai falou: quando pra conversar comigo, não me manda mensagem, mas pra me pedir dinheiro, pode. Tem uma interesseira. Aí eu com 14 anos, eu tava bem na época da puberdade, que a gente tá transicionando. Eu falei: quer saber também? Sou interessada, então vou bloquear tudo, bloqueei o WhatsApp, bloqueei o Facebook e a gente ficou assim por 5 anos. Porque daí nessa situação, como meu pai me chamou de interesseira e eu visava que, tipo assim, ele era meu pai, ele tinha que me ajudar financeiramente, né, de certa forma. É obrigação dos nossos pais quando a gente não pode se bancar sozinho, né? Hoje em dia eu não acho que meu pai tem obrigação comigo, eu já tô macaca velha, já posso me cuidar sozinha, né? Mas na época era. E aí eu fiquei muito chateada, muito magoada e eu não mandei mensagem. E quando eu fiz 19, no meu aniversário de 2020, meu pai me mandou mensagem. Aí, do nada, assim, Miller Pinho. Meu pai é igual Shop Miller. Sério? Aham. Aí eu olhei aquilo e fiquei, quem é esse? Meu pai. Meu pai mandou mensagem que a gente nunca mais ia. Nunca mais. E a gente ficou 5 anos, que foi um período grande, né? Que eu saí de pré-adolescente pra adulta já, né? Já passou dos 18, pra uma jovem já, sem se falar. Obviamente me afetou como pessoa, né? A gente acaba, a falta de um pai, ela implica muito. E eu, na época, falava, não sinto faz diferença nenhuma, eu não quero falar com ele. Nossa, mas assim, eu precisava. Quando a gente falou, eu não tinha sentimento por ele mais, assim, tipo, de amor. Quando eu ainda tava falando por telefone. Eu amava meu pai, mas sabe quando, tipo assim, não vem aquele, sabe, o que nem a gente teve hoje lá, vendo a música. Não tinha aquilo, tipo, A gente chorando com como que é? Butterfly, Butterfly Fly Away, eu acho, da Hannah Montana. Choramos bem lindas no cinema. E aí, tipo, eu não sentia isso. Aí foi quando em novembro, a gente faz aniversário, tanto eu quanto a Giga em março, curiosidade. Eu faço dia 12 e a Giga faz dia 13, então somos piscianas. E aí, em novembro, eu fui pra lá. Quando eu cheguei lá, eu tava com muita saudade da minha avó paterna. E aí eu chorei quando vi ela, abracei ela. Quando eu fui abraçar meu pai, ele tava chorando muito, muito, muito. E eu tava tipo assim, o que eu faço? Eu abracei ele e tal, né? E naquele momento, tipo, eu tava muito dura ainda com ele, porque a gente ainda não tinha tido uma conexão. Eu passei 2 semanas lá e a gente saiu juntos. Cara, meu pai, eu vou chorar, porque meu pai é muito queridinho, porque, tipo, eu tenho um doce que é lá de Belém, que é o Monteiro Lopes, que ele é, tipo, massa e ele é mergulhado, tipo, no Nescau com açúcar, outra banda, assim. Então, tipo, fica um doce esticadinho, assim, bem, ótima delícia, suspeito pra falar. E todo dia de manhã, por eu gostar, meu pai comprava pra eu poder comer de café da manhã. Tipo, enquanto eu fiquei essas 2 semanas lá, eu ficava, tipo, meu Deus, juro. E aí a gente conviveu essas 2 semanas, a gente teve um momento de ele tá cozinhando, eu ir lá abraçar ele ficou emocionado com isso. A gente saiu pra comer juntos, açaí com farinha, com peixe, né? Ai, eu vou chorar. Muito bonitinho, juro. E aí, tipo, quando eu vim pra vir embora, assim, aquele sentimento que eu não senti quando eu cheguei lá, nossa, eu senti tudo no final. Amiga, o tanto que eu chorei naquele avião não tá explicado. Porque, tipo assim, eu pensava que eu não ia mais ver meu pai. E eu ficava, tipo, eu não ia ver meu irmão também. Eu tenho um irmão por parte de pai, né? E eu ia estar distante de novo, que era o que eu não queria estar. Só que eu não quero voltar pra Belém. E meu pai não vem pra cá, porque tem a família dele lá e tudo mais. E aí, tipo assim, a gente tem que conviver com isso. Então, quando eu voltei, eu pensei assim, putz, eu não vou ver meu pai, eu não vou conviver com meu irmão. Porque, tipo assim, eu fui em 2020, então faz 5 anos que eu não vejo meu irmão. Meu irmão vai fazer 8 anos. E faz 5 anos que eu não vejo ele. Tipo, ver o crescimento dele, como é que ele tá, tipo, eu não tenho essa vivência. Então, tipo, isso me matou muito quando eu voltei. Então, tipo assim, a gente ficou 5 anos sem se falar, num momento que muito grande, mas quando a gente voltou, tipo, nada daquilo, tipo, nada do que eu sentia por ele, tipo, ser meu pai,
por mais que eu achasse que no começo eu já não, tanto faz, na verdade tava tudo ali. Só precisava da gente, tipo, tá um pouquinho próximo, sabe? Do que faltou, tipo, às vezes a gente tá próximo durante esses 5 anos. Então, tipo, foi um período de... Talvez eu achava que a gente nunca mais ia se falar. Na minha cabeça eu tava pensando, não vai ter pai pra entrar comigo no meu casamento, meus filhos não vão ter avô, pai e mãe. Eu pensava, tipo, muito nessas questões, assim. E eu até por um tempo pensei que eu não queria ter filho porque eu não queria dar um pai que eu tive pros meus filhos. E aí, tipo, só que no final das contas, meu pai sofria tanto quanto eu pela ausência um do outro. Então, tipo, por mais que teve os seus momentos que, a gente, tipo, ficava ali se matando, no final a gente se amava pra caramba. E quando voltou, a gente voltou como, tipo, o arrependimento de não ter vivido junto mais tempo. Então, eu não tinha parado pra pensar nisso. E essa é a história de relação interpessoal que poderia ter dado tudo errado, mas deu certo. Então, agora passando para um tema um pouquinho, acho que é um pouquinho mais leve, talvez, que é sobre comunidade, né, e como que a gente constrói essas comunidades. Então, queria saber qual você acha que são os valores que unem de verdade e por que eles unem. Relativo. Depende de onde a gente tá falando, né? Porque valores é muito subjetivo. E se for, tipo, por exemplo, pontos? Pontos é interessante, eu prefiro, porque pontos eu acho que ele é mais fácil do que valores, porque, tipo, cara, os valores se for muito distinto, não dá certo. Não dá certo. A gente tava falando que nem, tipo, sei lá, assim, tem pessoas que fazem funcionar, mas sabe aquela coisa assim que é 1 em 10, sabe? Tipo, a probabilidade disso acontecer é muito pouco, porque daí tem que existir muito respeito e muita maturidade pra saber que o que eu acredito não necessariamente precisa ser o que você acredita e que a gente consiga conviver com isso junto. Mas muitas das vezes alguém sempre tá cedendo alguma coisa, pensando em valores, né? Mas pontos, eu acho que ponto acho que o que pesa geralmente, por exemplo, pra mim, é a questão de como a pessoa, ela lida com as coisas, sabe? Tipo, que nem, eu me acho bem diferente do Jovi, mas eu acho que a gente se dá muito bem, sabe? Tipo, é paciência também, às vezes você entender que a pessoa, tipo, às vezes tem alguma coisa, que às vezes a pessoa passou por um trauma, que às vezes influencia em como ela recebe alguma coisa, às vezes também tem o tato de saber, que nem eu falei pra você, tipo, dependendo, tem dias que eu vejo, quando, talvez a Giga se incomodou com tal coisa. É a percepção que a gente muitas vezes precisa ter e a gente não tem no dia a dia. De eu olhar pro outro e entender, opa, talvez eu não vou falar essa coisa agora, talvez eu vou gerar uma ansiedade na Giga. Então eu vou pensar como que eu vou falar com isso. Ou se eu vou falar alguma coisa, Giga, lembra aquela vez eu falei assim, pode querer que a gente converse amanhã, mas você vem assim com a mente mais aberta, mais tranquila, daí você falou assim, aí foi um dia que você se posicionou, eu falei, não, amiga, não quero mudar seu pensamento em relação a isso, mas eu quero te trazer uns pontos pra gente refletir sobre. E, tipo assim, foi um momento que a gente conseguiu, assim, em nenhum momento eu passei por cima de você, e nem você passou por cima de mim, a gente entrou em consenso com coisas diferentes e, tipo, que eram complementos, do meu ponto de vista. Não era nada, tipo assim, divergente de uma forma assim, meu Deus. Né? Pelo contrário, eu até falei, amiga, não tem nem o que falar ao contrário disso, eu concordo com você. Mas vamos olhar pra essa outra situação. Só que daí você também teve o olhar de falar assim, não, vou escutar também o que a Gabi tem pra me trazer, né? Você podia falar assim, não quero. Sim. Que nem eu fiz, ó. Eu não quero escutar. Não quero saber. Então, tipo assim, você teve esse lugar de falar assim, não, beleza, a gente conversou, não teve nem atrito com relação a isso, né? Então, acho que o ponto entre realmente dessa questão de analisar como que outras vezes funciona, o que pra mim funciona talvez não funcione pra você, analisar como que a pessoa talvez, se eu consigo manter essa relação no momento de conflito, eu acho que isso é muito importante, porque o conflito ele é constante, seja ele pequeno, seja ele grande, a resolução dele precisa existir. Tá, então a Giga, ela é a pessoa que ela não vai querer me escutar, então a gente não vai entrar no senso. Não, mas a Giga é uma pessoa que me escuta. Por mais que a gente talvez tenha pontos diferentes, mas a gente para pra se escutar. Isso é a escuta ativa, a comunicação não agressiva, a comunicação assertiva, elas são importantes. Não digo que isso tem que se manter, nossa, a Giga não pode errar, a Giga não pode, talvez, pisar fora da linha, ou eu também, né?
Como saber que a gente tá ouvindo? Cara, eu sempre falo que eu tava falando pra você, né, que a comunicação, ela anda junto com a compreensão. Pra eu falar assim, eu estou escutando, eu preciso talvez mudar algum tipo de comportamento ou, por exemplo, discutir sobre aquilo pra poder entender qual é o seu ponto, né? Porque escutar é muito fácil. Tipo, a gente escuta tantas coisas no dia que às vezes elas não passam no nosso filtro. Tipo assim, vai passando, sai daqui e vai pra cá. Mas assim, quando você vai conversar, geralmente quando a gente busca conversa é porque a gente quer resolver alguma coisa, ou a gente precisa comunicar alguma coisa, ou a gente tá, sei lá, alguma coisa final geralmente a gente tem. Ou a gente quer achar graça, ou a gente quer resolver um problema, ou a gente quer compartilhar às vezes uma coisa que dói. Às vezes, sabe aquele dia que você, tipo assim, eu não quero nenhum conselho, eu só quero que me escute? Tem esses dias também. E assim, quando você tá ali, tipo, por exemplo, você vai me falar, por exemplo, Gabi, hoje eu não quero conselho, eu quero só que você me escute. Eu vou estar ali, entendi. Tal coisa, tipo assim, sei lá, vou usar um exemplo bem tosco, sei lá, porque o pepino que eu comi ontem me incomodou. Daí eu falei, entendi, o pepino te incomodou ontem, sabe, tipo, afirmar a palavra que, tipo, a pessoa tá falando pra você colocar que você tá escutando. E às vezes parar pra pensar, tipo, tá. Não, talvez naquele momento falar, mas refletir sobre aquilo. Tipo, talvez será que a Giga se irritou com o pepino porque talvez, sei lá, ele era japonês, não o outro, tem outros tipos de pepino, por exemplo, talvez, será que não foi isso? Será que esse pepino talvez ele foi colocado de uma forma correta? Tipo, aí no momento que talvez você estiver mais calmo e você queira conversar sobre isso e queira escutar, eu falar, Giga, lembra que você falou tal coisa? Vi sobre isso, será que isso não foi o que te incomodou? E às vezes a gente, é verdade. Era isso mesmo que me incomodou, eu nem vi isso, sabe? Então, às vezes, a gente, talvez naquele momento, eu não colocar em xeque, porque a pessoa não quer escutar, ela não vai estar com o ouvido bom pra, tipo assim, falar, é verdade. Às vezes ela só quer reclamar. E tá tudo bem a gente querer reclamar às vezes, sabe? É tão difícil, às vezes, tipo, a gente vive numa coisa muito rápida, então é problema que a gente tem que solucionar muito rápido. Então, tipo, dormir num dia, tem que consertar no outro. E isso eu falo como uma pessoa ansiosa, então, tipo assim, é uma coisa que a gente tem uma cobrança muito grande, tipo assim, que não precisa existir. A gente pode resolver as coisas com calma, né? Até porque, como eu falei, a gente tá vivendo todo mundo junto pela primeira vez, assim, que a gente lembra, né? Pode ser, sei lá, alguém acredita que a gente tá aí revivendo várias vezes, tá tudo bem, mas assim, que a gente lembra, a gente não sabe o que passou na nossa vida passada. Então, a gente tá aprendendo junto, né? E essa questão também de entender que às vezes a gente erra também, que talvez o nosso conceito, nossa, às vezes eu errei realmente. Tipo, ou às vezes escutar, que às vezes a gente acha que a gente tá tão certo, e quando a gente escuta o outro, a gente escutar, racionalizar o que a pessoa falou, e aí você para pra pensar, realmente, eu posso estar errando aqui, né? Que nem eu falei, não tem problema a gente errar. O problema é que se a gente tapar o nosso olho pra esse erro e não consertar ele de certa forma. Então, você resolver um problema, é você olhar com empatia pro que a pessoa tá falando, é você talvez naquele momento não falar exatamente sobre isso que a pessoa não quer falar, ela não quer que você fale disso, mas no outro momento você fala assim, lembra aquele dia que você reclamou? Você acha que foi isso? Ainda tá te incomodando? Tá tudo bem? Preocupação. Como é que você tá sobre isso? Como é que você vê esse problema? Tá, eu vejo assim. Como que a gente vai chegar num acordo pra gente resolver isso? Isso é mostrar que você tá escutando, né? Não é simplesmente, por exemplo, assim, a Giga me falar uma coisa e eu ficar tipo, aí às vezes, sabe quando você fala e você não fala nada? É quando você não escuta. Fala, porque a pessoa fala, tá aqui falando no teu pé, mas você, sabe quando a pessoa tipo, vai falar, se defender, a pessoa tá aqui, de novo. Ela não tá te escutando. Ela quer colocar a verdade dela como absoluta. E aí você não tem um momento de vocês discutirem, sabe? Tipo, às vezes tem momentos quando a gente se exalta que é melhor cada um, tipo, opa, vamos pra um lado, e aí depois a gente conversa sobre isso, mas aí a gente vai estar mais calma. Não é por questão da gente não vai resolver, é por questão vamos acalmar o ânimo pra depois a gente resolver, pra gente realmente entrar no consenso. E quando a gente não quer escutar o outro, a gente não vai achar uma solução pro problema. A gente vai ficar só querendo estar certo. Então, sempre é muito pensar sobre a situação. Acho que escutar também vem da questão da empatia também, de tipo assim, como que a pessoa se sentiu sobre isso? Se fosse comigo, eu ia gostar? Porque a empatia ela é justamente isso. É tipo, você pensa em como a pessoa pesou aquilo pra ela. Como que isso ressoou pra ela, né? Será que eu gostaria de passar por isso? Será que eu talvez não usei a forma de falar errada? Será que talvez realmente eu não deveria ter acalmado e depois respondido? Será que realmente eu não vi de uma forma muito exagerada? A gente parar pra olhar pra gente também, como a gente tá agindo. Eu acho que isso também mostra a nossa escuta, né? Sim. E a nossa empatia também. O que você acha? Eu concordo.
Eu tinha muita dificuldade, assim, eu admito, assim, que eu tenho uma certa dificuldade de escutar, às vezes, quando eu tô errada, principalmente, né? Não é legal, né? Não, mas, igual eu falei, tô aprendendo. Mas acho interessante, assim, tipo, porque eu às vezes fico me questionando, tipo, porque eu não sei, eu tenho isso na minha cabeça de que eu tenho, às vezes, por conta, acho que do TDAH, as coisas elas somem. Uhum. Então, tipo, você pode me falar, tipo, agora, tipo assim, Giga, não gosto que você use calça branca. Só que eu esqueço. Uhum. E aí eu começo, tipo, a tipo assim, ficar desorientada, porque, tipo, parece. Quando uma pessoa tá falando as coisas pra mim, eu fico, tipo assim, meu Deus, eu tô ouvindo, mas eu vou esquecer, eu tô ouvindo, mas eu vou esquecer. E aí, tipo, Autocobrança muito grande, né? e aí isso acontece. Eu esqueço. Tipo, aí eu vou esquecendo algumas coisas, aí tem vezes que eu vou nas minhas notas e, tipo, não, tô fazendo anotações. E aí, sabe o que que entra aí também? A questão da pessoa que tá junto com você entender isso. Tipo assim, vai ter dias que, tipo, talvez. Será que a Giga fez por mal? Tipo, Giga, lembra que eu falei pra você que eu não gostava que você usava calça branca? Aí você vai falar, Gabi, não lembrei. A gente tem mania de interpretar as coisas que eu uma vez escutei isso e eu levo até hoje. Que, tipo assim, você tá se colocando muito, tipo, no centro das coisas, como se, tipo assim, tudo fosse sobre você. E o mundo não é sobre você. Então, tipo, às vezes as pessoas ficam, tipo assim, acho que a Giga usou calça branca pra me provocar. Porque eu falei pra ela que eu não gostava que ela usasse calça branca. Cadê minha empatia? Cadê meu olhar? Tipo assim, eu perguntei primeiro, pra em vez de eu ficar deduzindo, a gente deduz muita coisa. E, Essa dedução é perigosa. é demais. E, tipo, eu deduzo muito também, e eu sei quanto é perigoso. É muito perigoso, porque, tipo assim, é uma coisa que a gente acha, achismo, por achismo nosso, e a gente coloca como verdade absoluta. E às vezes eu só falo assim, Giga, lembrou? Não lembrei, Gabi. Mas aí, tipo assim, você tem um esforço. Eu anoto no meu bloco de notas. Isso é um esforço. Porque se você não se importasse, problema é seu. Eu vou usar porque eu gosto. Mas às vezes não é porque você quis fazer de propósito, porque às vezes aconteceu que você esqueceu. Sim. E errar é humano, e tá tudo bem. Agora, eu te crucificar, tá certo? Por uma coisa assim, tipo, é também muito egoísmo da minha parte, eu vejo, assim, muito egoísta, né? Tipo assim, de colocar como erro total e tipo, nossa, você é péssimo quando te diz. Não, é um erro, tá tudo bem? Sim. Tá tudo bem. Ai, relações interpessoais É são complicado, tão gente. complicadas. Porque são criações diferentes, são pensamentos diferentes, são pessoas que lidam com as coisas do jeito diferente. Então, tipo, uma coisa que meu psicólogo fala, e eu acho sensacional, é assim, a gente tem que estar preparado pra ter relação interpessoal, porque você fica à mercê. Tipo, que ele fala assim, você pode tomar um Ghost, você pode tomar Love Bomb, você pode ter alguém que, tipo, te prometa mundos e fundos e não é nada disso. A gente precisa ter saúde mental pra ter relações. Até pra ter relações com amigos, né? Eu Todo acho. Porque, Relações interpessoais, no total. geral. Família, amigos, trabalho, relacionamento, tudo. Você precisa ter saúde mental, porque pessoas são diferentes umas das outras. Tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem. Que gente seria se todo mundo fosse igual, né? Imagina. Eu concordo, né? Tipo, a gente acaba tendo que aprender a aceitar a autenticidade do outro e, com isso, os defeitos e as qualidades. Uhum. Porque, às vezes, tipo, o que tem que pesar, eu acho que é se essas situações complicadas, tipo assim, que não são resolvíveis, elas pesam tanto quanto as boas, né? E também tem a situação assim, ó, que eu sempre vejo. Quando a gente tem um relacionamento, tipo, familiar, as pessoas se prendem muito por questão de ser sangue. Ah, a gente se resolve porque a gente é família, porque isso, aquilo. Aí quando é relacionamento, a gente larga a mão porque a gente tem muito fácil acesso a... Tipo, hoje em dia a gente tem meio que um cardápio. Ai, que palavra horrível, mas é verdade. De pessoas. Eu posso ir no Tinder, eu posso ir no Bumble, eu posso ir no Facebook, eu posso ir nos seguidores dos meus amigos, eu posso, tipo, procurar alguém. Tipo, essa pessoa não funcionou, vou pra outra. Não quero resolver. Tipo assim, é mais fácil
ter outra pessoa do que resolver aquele problema. Mas a gente tem que pensar também em que Se a gente situação. ama de verdade, ou Né? se, né? E também depende também, se a gente se ama também. Que a gente precisa Sim. se respeitar também, dentro de um relacionamento. Até onde a gente também pode aceitar certo tipo de coisa. Às vezes, talvez sair do relacionamento é saudável. Mas tem gente que é tipo assim, sabe aquela pessoa que tipo sai de uma namora com outra? Sai de uma namora com outra. Sai de uma namora com Qualquer outra. coisa, né? Sabe? Esse é o tipo de pessoa que é tipo um perigo, porque daí ela tem acesso a outras pessoas. E aí ela, em vez de se tratar mentalmente, pra daí ela se preparar pra um relacionamento, ela vai engatando uma na outra. Você falou da questão familiar e eu lembrei de uma coisa, assim, né, sem citar muitos detalhes, mas que quando, isso até é algo que eu quero fazer um episódio sobre, do tipo, e quando não é escolha nossa, quando, tipo, Aí, sair de uma situação, sair de uma relação interpessoal não é escolha nossa, né? Tipo, e como isso é horrível, de certa forma. é ruim, porque a gente sente falta. É, Eu tenho não vou citar nomes, mas eu tenho, tipo, amigos que, tipo, por algumas situações, enfim, eu sinto muita falta deles. Mas, assim, eles, tipo, de certa forma, no meu ponto de vista, escolheram não me ter na vida deles. E eu respeito isso. Tipo, tá nos melhores amigos, tá ali, mas a gente não tem mais relação, assim. E eu sinto muita falta deles, mas, assim, tipo, eles escolheram eu não estar na vida deles. E o que eu faço? Eu me retiro. Eu não fico atrás, eu não fico no pé, eu não fico me humilhando pra ter atenção deles. Porque, tipo assim, se eu não sirvo, eu vou me respeitar e vou me zelar e vou procurar pessoas que zelem Sim. por mim. E eu acho que também é uma questão de que, às vezes, essa situação, na verdade, tipo assim, você tem que analisar se a situação tá te fazendo bem ou se tá te fazendo mal, né? E aí, nisso, pode você não ter feito nada, mas se a outra pessoa fez e ela quer insistir em fazer, o melhor pra você é sair disso, né? Porque senão você começa a complicar você mesmo, Sim. né? Tipo, começa a te adoecer. E isso é um problema, tipo, é aí que entra o amor próprio, é aí que entra a questão de você analisar o cenário. Tipo assim, eu acho que a relação interpessoal, ela é saudável até o momento em que ela não implica no seu pessoal, de forma negativa, óbvio. De forma positiva, é positivo, né? Sim. Mas quando começa a entrar num tópico de entrar negatividade, tipo, você começar a se adoecer, a você ter comportamentos X, Y, Z por conta disso, de uma forma que, tipo, você começa a se martirizar, não faz bem, e não faz lógica você estar ali. Se, um amigo meu, era muito amigo, ele começa, tipo, a me destratar, eu me sinto uma pessoa ruim, eu me sinto isso, você vai continuar sendo amigo dessa pessoa? Não. Por que você tem que ter um laço familiar só porque é sangue? Pois isso as pessoas pesam, acho, muito a mão nisso, assim, do tipo, você não tem escolha quando é família, mas daí, ok, não ter escolha vai levar você a ficar passando por situações merdas a vida inteira, tipo assim, não faz sentido. Não mesmo. Na Bíblia tá lá, ame você a si mesmo antes de amar o próximo. Então, tipo assim, se tá na Bíblia, dando um sermão, né? Mas assim, pra quem acredita, né? Tipo assim, é uma lógica que, tipo, apesar de estar na Bíblia, eu acho que faz muito sentido. A gente precisa se respeitar primeiro. Se eu não me respeito, como que eu vou te respeitar? Como que eu vou, tipo... A gente nem sabe daí o que é respeito. Sabe? A gente perde a referência. Nossa, total. Completamente. E é aí que é o problema das pessoas. E nessas situações, inclusive, a gente acaba estando em situações que às vezes a gente tem medo de discordar desses familiares, né, desses parentes, porque é sangue, né? Então, tipo, quantas vezes a gente não abaixa a cabeça? Tipo assim, eu sei que tem gente que é tradição da família e tal, mas tipo assim, abaixa a cabeça porque é meu irmão mais velho. Nananã. E aí, tipo assim, você não tem voz, você perde completamente sua voz. E aí, tipo assim, você não tem, parece que um lugar que você se sente seguro pra você poder falar a sua opinião e discordar. E aí, quantas crianças que não crescem... Não foi por causa disso, foi por causa do bullying, mas... Quantas pessoas, tipo, não crescem em locais, lares, que, tipo, não pode dar a sua opinião e o quanto isso, tipo, afeta, né? São pessoas adultos pacíficos. E
ficam completamente sem... Amiga, e é perigoso isso, principalmente assim. Sabe que esses casos de agressão, ou de manipulação, ou de coisas do tipo, geralmente essas pessoas que crescem num meio que elas não podem discordar, tipo, não estão no meio seguro pra discordar, que elas entram em relacionamentos abusivos. Elas aceitam? Porque elas aceitam isso desde a infância. Sim. Elas foram ensinadas a ser, tipo, benção, tipo, pra qualquer coisa que alguém que talvez se coloque como maior fale. Então, é muito perigoso isso, porque, tipo, na vida adulta, a pessoa não se posiciona, mas não porque, isso, aquilo. É porque ela foi criada a não se posicionar. Tipo, eu sempre, tipo, eu tenho esse espaço com a minha mãe de discordar. Eu dou conselho pra minha mãe me dá conselho, e a gente tem essa troca. Então, tipo, pra mim, é muito tranquilo essa questão de conseguir porque a minha mãe me deu esse espaço, Sim. né, de discordar dela. Tipo, a gente já teve vezes que eu lembro que eu comentei com você, que eu falei assim, que a minha mãe, ela tinha muita mania de chegar pra mim e falar, mas eu passei por isso e não morri. Que minha mãe passou por várias coisas, assim, também, que a história dela é de chorar. Aí, eu cheguei uma vez com 16 anos e eu falei assim, que bom pra você. Eu chorando, porque eu tava, tipo, tendo uma crise, e eu falei, que bom pra você, fico muito feliz que você passou por isso e não morreu. Mas eu não consigo. Eu falei, não é porque a senhora passou por isso que significa que eu tenho que passar. Não é porque o problema pra você é pequeno que pra mim ele tem que ser pequeno também. O meu problema é diferente do seu e tá tudo bem. Tá tudo bem, cada um tem o seu problema. Às vezes o que é pequeno pra mim não é pra você e tá tudo bem. Eu com 16 anos, chorando, falando isso pra minha mãe. Se minha mãe não me desse esse espaço, a primeira coisa que ela ia falar é mandar eu calar a boca. Fala assim, cala a boca, você tem 16 anos, eu te crio, fica aqui. Que é os pais fazem, tipo, que são autoritários a nível extremo. Sim. Ela simplesmente olhou e ficou tipo, menina. Né? Ela, para minha mãe, é o tipo de pessoa assim, que ela fica quieta, ela começa a analisar, eu sou muito parecida com ela nesse sentido. E ela pensa, depois ela realmente tem razão. E nunca mais a minha mãe, eu com 16 anos ensinei algo pra minha mãe, porque minha mãe abriu esse espaço pra discussão comigo, de me escutar, assim como eu escuto ela. Porque tem pais que falam assim, não, eu crio, eu boto na mesa, você tem que me escutar e ponto final. Minha mãe nunca foi assim, ela me escutava também. E aí o que ela fez? Ela proporcionou, realmente, tô errada, né? E nunca mais minha mãe fez isso. A minha mãe agora leva a crença de realmente, não é que pra mim foi tranquilo, que pra você tem que ser, né? Mas assim, eu precisei ter espaço. Sim. E ela precisou ter a cabeça aberta pra me escutar e falar, realmente, você tem razão. Não é porque eu tinha 16 anos que o meu posicionamento não valia de nada. O que é o que os pais fazem? Você tem 16 anos? O que você sabe da vida? Sim. Sabe, tipo... A pessoa sabe. Eu aprendo com você, você aprende comigo, a gente pode aprender com uma criança de 3 anos. Tá tudo bem. Isso é... Eu sou muito dessa bandeira, assim, de que, tipo, as relações têm que ser de igual para igual, tanto familiar, qualquer coisa, assim, porque senão eu acho que a gente não tem voz, né? Então, assim, acredito que não funciona. Não funciona. Eu acho que esse espaço ele é importante pra discussão, assim, ele é aberto, ele é amplo, ele traz um pensamento diferente pra uma coisa que você talvez não teria pensado sozinho. Sim. Sabe quando a gente tá conversando, às vezes nem é discussão, mas quando a gente começa a conversar, a pessoa traz um ponto e fala, caraca, isso é muito lindo, como que eu nunca pensei nisso? Sim. Mas isso abre esse espaço pra um lugar que você pode falar a sua opinião, que você pode expor. E que você também tem que estar aberto, às vezes, de que talvez a sua opinião também ela não esteja correta. Sim. Eu acho que é a questão de que o desconforto às vezes leva a gente a construir, né? Sim. Mais do que destruir. Sim. E se destruir é porque às vezes realmente não cabe ali, né? E dependendo do destruir, às vezes destrói uma coisa que não era positiva. Né? Às vezes era uma coisa que realmente precisava ser destruída, às vezes, tipo, desconstruída. Eu acho que desconstruir, às vezes, é um ponto. Não necessariamente porque, tipo, talvez, eu fui, sei lá, o meu ponto não foi levado pra frente, mas é que talvez ele realmente não fazia sentido. Sim. Né? E a gente precisa ter a abertura pra que isso, tipo, a gente olhe e fala, realmente, não tava certo. Então, Gabi, queria te agradecer por ter vindo do nosso espaço, nessa conversa. Quando você quiser,
o espaço é seu, pode vir. E muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito legal fazer parte desse momento. Você, quando a gente quiser conversar, a gente tem tranquilamente. Eu gostei muito desse papo que a gente teve. Acho que é muito válido. Acho que a gente consegue compartilhar coisas que talvez a gente nem saberia em algum momento, né? Acho que essa troca de reflexão também, tipo, a gente pensa muito parecido. Então, acho que isso facilita também, né, a ter uma coisa mais fluida. Então, quando tiver aí outros tópicos pra gente conversar, não que não seja relacionado a RH, eu tô aqui também. Claro. Gosto muito de falar, não é um problema pra mim. Acho que esse vai ser o podcast o episódio mais comprido do Agridoce, por enquanto. Eu falo bastante. Mas é bom, sim. E eu queria convidar vocês, se vocês tiverem alguma coisa pra acrescentar na nossa conversa entre amigos, deixa aqui. Se vocês se identificaram com alguma coisa, se alguma coisa ajudou vocês, deixa aqui nos comentários. Curtam o podcast, dê 5 estrelas e compartilhem.